Sejam muito bem-vindos. Se você sente que precisa controlar tudo, pensamentos, emoções, situações, pessoas, essa prática é para você. Antes de começarmos, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa aprender a confiar mais na vida. Esse conteúdo pode transformar realidades. Agora, deite-se de forma confortável, ajuste o fone de ouvido, permita que esse momento seja só seu. Solte o celular, relaxe os ombros, descruze as pernas, feche os olhos gentilmente, respire fundo e solta lentamente. Hoje, você não precisa controlar nada, nem a experiência, nem o resultado, nem o processo. Apenas permita. Talvez você tenha aprendido que controlar é sinônimo de segurança, que prever é evitar dor, que antecipar é se proteger, que manter tudo sob vigilância é uma forma de não sofrer. Mas o controle excessivo é apenas uma tentativa do inconsciente de evitar dor. Ele surge como proteção, como defesa, como estratégia de sobrevivência. Só que quando tudo precisa estar sob controle, o corpo entra em tensão constante. A mandíbula fica rígida, os ombros pesam, a respiração encurta, a mente nunca descansa e pouco a pouco viver se transforma em vigiar. É importante entender algo profundamente. Controle não é segurança. Controle é esforço. Segurança verdadeira nasce de dentro, da capacidade de se sustentar, mesmo quando não se sabe o que vem depois. E entrega não é fraqueza. Entrega é maturidade espiritual. É reconhecer que você pode agir, mas não precisa carregar o mundo nas costas. Confiança não é algo místico, não é ingenuidade. Confiança é um músculo treinável e hoje nós vamos começar a fortalecer esse músculo, sem violência interna, sem forçar nada, apenas ensinando o seu corpo que ele pode relaxar e que mesmo soltando, você continua seguro. E a partir de agora, eu quero te instruir que essa experiência será conduzida com segurança, com amor e com profundo respeito. E você aceitará apenas aquilo que foi positivo, verdadeiro e curador para você. O seu inconsciente conhece o ritmo exato, o compasso perfeito. Ele sabe o caminho e te conduz neste processo com precisão, no tempo e na intensidade que você precisa. Este é um encontro com você, um retorno, um reencontro
encontro. Aqui você não precisa provar nada, não precisa lutar, não precisa convencer ninguém, porque existe um lugar dentro de você onde tudo já é suficiente. E hoje você começa a acessar este lugar, porque a chave deste portal não está nas mãos, está no coração. É uma porta que só se abre por dentro quando você se permite confiar. Então, apenas confie. Não tente controlar essa experiência, não tente fazer certo, não tente antecipar nada. Apenas permita-se receber, porque há compreensão que não vem pelo esforço, há curas que não vêm pela força, elas vêm pela entrega. E essa jornada começa agora. Respire profundamente, segure o ar por alguns instantes e, ao soltar, solte também a necessidade de controlar este momento. Solte a tensão invisível, solte a vigilância interna, solte a tentativa de prever o que vem depois. Mais uma vez, inspire, segure e, ao expirar, deixe cair todo o peso acumulado, como se você estivesse retirando uma armadura antiga, uma armadura que te protegeu, mas que agora pode descansar. Inspire profundamente e, ao soltar, permita-se afundar suavemente no relaxamento. O corpo solta, a mente desacelera e o inconsciente desperta, suave, atento, disponível. E você não precisa entender nada, apenas confiar. Confie. Agora, visualize uma luz dourada, mas perceba, essa luz não vem de fora. Ela nasce dentro de você. Ela é a parte sua que não precisa controlar para se sentir segura. Ela é a parte sua que já sabe confiar. E enquanto você respira, essa luz começa a se expandir a partir do topo da sua cabeça. Ela toca suavemente o couro cabeludo e, ao tocar, relaxa. Relaxamento profundo. A luz desce pela testa e dissolve tensões antigas. A testa suaviza, a mente desacelera e você não precisa pensar agora. Não precisa resolver nada. Controle não é segurança. E neste momento, você está seguro. A luz toca seus olhos e as pálpebras ficam naturalmente mais pesadas, porque é seguro descansar. A luz relaxa o maxilar, solta a mandíbula, libera a língua,
Quantas vezes você apertou os dentes, tentando sustentar o mundo? Agora, solte. A luz desce pela garganta e você não precisa mais engolir emoções. Não precisa mais sustentar tudo sozinho. A vida pode cooperar com você. A luz desce pelos ombros e você percebe o quanto carregava peso desnecessário, responsabilidades que não eram suas, medos que não eram seus, expectativas que não eram suas. E tudo começa a escorrer pelos braços, pelos antebraços, pelas mãos, saindo pelas pontas dos dedos. E você não precisa segurar tudo. A luz desce pelo peito e toca o coração. Aqui mora a verdadeira segurança, não no controle, mas na confiança. Sinta o coração expandindo, a luz desce pelo abdômen, relaxando o plexo solar, o centro do poder, e você começa a entender: poder não é controlar, poder é confiar. A luz desce até o ventre e libera culpas, vergonhas, medos antigos. É seguro sentir, é seguro relaxar. A luz desce pela base da coluna e ativa a sua raiz. Você está aqui, você pertence, você é sustentado. A vida te sustenta. A luz desce pelas pernas, as coxas relaxam, os joelhos relaxam, as panturrilhas relaxam. E quando chega aos pés, todo o corpo entra em repouso profundo, como se cada célula entendesse: eu não preciso controlar para existir. Agora, imagine que essa luz forma ao seu redor uma esfera dourada, uma cúpula de proteção suave. E dentro dessa esfera, você pode soltar. Nada invade, nada ameaça, nada exige, apenas presença. Agora, à sua frente, surge uma escada com 10 degraus. Ela não leva para baixo, ela leva para dentro. Cada degrau é uma camada de controle que você pode soltar. E eu vou contar de 10 até 1. E a cada número você desce mais profundamente dentro de si. 10. Iniciando a descida. Aqui você permite. 9. Soltando a necessidade de entender tudo. 8.
relaxamento ainda mais profundo. 7. Entregando o peso da vigilância constante. 6. Permitindo que a vida respire por você. 5. O corpo solta um pouco mais. 4. E a mente silencia. 3. Você confia. 2. Relaxamento profundo. 1. O centro. Aqui você não controla. Aqui você confia. Aqui você simplesmente é. E é exatamente aqui que o verdadeiro trabalho começa. E agora, nesse centro silencioso onde você está, existe algo importante a ser encontrado. Não para lutar, não para eliminar, mas para compreender. Dentro de você existe uma parte que aprendeu a controlar. Uma parte que ficou vigilante, atenta, sempre pronta. E hoje nós não vamos afastá-la. Nós vamos conhecê-la. Permita que essa parte se apresente, sem forçar. Talvez ela apareça como imagem, talvez como sensação, talvez como memória, ou apenas como uma presença. E está tudo certo. Observe. Essa parte tem idade. Ela é jovem. É mais nova do que você imaginava. Ou carrega o peso de alguém que precisou amadurecer cedo demais. Apenas perceba, sem julgamento. Agora, observe. Essa parte tem forma. Ela se parece com alguém, com você, em algum momento da sua vida? Ou é apenas uma energia tensa, rígida, firme? Talvez ela use armadura, talvez esteja segurando algo com força. Apenas observe e perceba. Ela está em algum lugar do seu corpo, no peito, na mandíbula, no estômago, nos ombros. Onde você sente que essa parte mora? Coloque a sua atenção ali, respire neste lugar e agora, com suavidade, pergunte internamente: o que você teme? O que você acha que aconteceria se soltasse? Fique em silêncio por alguns instantes e permita
que a resposta venha. Talvez ela tenha medo de perder o controle, de ser abandonada, de falhar, de ser humilhada, de sentir dor novamente. Talvez ela apenas diga: eu só estava tentando proteger. E agora, olhe para essa parte, não como inimigo, mas como alguém que assumiu uma responsabilidade grande demais. E diga internamente: eu vejo você. Eu sei que você tentou proteger. Eu reconheço o quanto você se esforçou. Obrigado por tentar me manter seguro. Perceba o que acontece quando você valida. Talvez ela relaxe um pouco, talvez abaixe a guarda, talvez pela primeira vez ela não precisa lutar. Diga a ela: você não precisa fazer tudo sozinho agora. Eu cresci, eu estou aqui, nós podemos confiar juntos. Respire profundamente e observe se algo muda. Talvez a postura dela suavize. Talvez a expressão mude. Talvez o peso diminui. Não force a transformação. Apenas permita a aproximação. Pergunta suavemente: do que você precisa agora? Segurança, acolhimento, descanso, permissão para não vigiar o tempo todo. E ofereça isso. Talvez um abraço, talvez luz, talvez a presença do seu eu adulto consciente. Apenas ofereça, porque o controle excessivo não nasceu da maldade, nasceu do medo. E medo precisa de amor, não de confronto. Fique alguns instantes nesse encontro. Respire junto com essa parte e sinta. Quando ela percebe que não está mais sozinha, ela começa a soltar. Não porque foi obrigada, mas porque finalmente se sente segura. E é exatamente aqui que a verdadeira entrega começa. Agora, imagina que você está à beira de um rio largo, profundo, vivo. A água se move com firmeza, mas não com violência. Ela simplesmente flui. E você percebe que está segurando uma corda firme, tensa, esticada. E essa corda está presa na margem. Observe suas mãos segurando essa corda.
Perceba a força nos dedos, a tensão nos braços, o esforço constante. Essa corda representa o controle. E o rio representa a vida que flui, a vida que muda, a vida que não pode ser totalmente prevista. E enquanto você segura essa corda, pergunta internamente: o que eu acredito que vai acontecer se eu soltar? Fique alguns instantes com essa pergunta. Talvez venha a imagem de cair, de ser levado, de perder a direção, de não dar conta. Talvez venha medo, e se o medo vier, não afaste, apenas observe e diga internamente: eu entendo que você tem medo. Respire e agora imagina que em vez de um rio violento, essa água sustenta. Essa água não afunda você, ela acolhe. E lentamente, muito lentamente, permita que seus dedos se afrouxem. Não precisa soltar de uma vez, apenas reduza a força. Sinta o que acontece quando você diminui o esforço. Respire e quando estiver pronto, solte. E perceba, você não caiu. Você não foi destruído. Você está sendo sustentado. O rio te mantém à tona. A água te embala. Soltar não é cair. Soltar é flutuar. Repita internamente: soltar não é cair, é flutuar. E sinta seu corpo absorvendo essa verdade. Agora, perceba se ainda existe alguma rigidez no seu corpo. Imagine que o controle era como uma armadura pesada, talvez no peito, talvez nos ombros, talvez na barriga. Veja essa armadura claramente. Observe o peso dela. Ela te protegeu, mas também te cansou. E agora, comece a remover, peça por peça. Primeiro, os ombros. Sinta o peso saindo. Depois, o peitoral. A placa rígida se desprende. Respire enquanto remove. Depois, a proteção do abdômen. Solte. Depois, as braçadeiras, as proteções das mãos, as botas,
Cada peça que cai no chão faz um som surdo. E cada peça retirada, o corpo fica mais leve, mais respirável, mais humano. Perceba como é existir sem armadura, sem tensão constante, sem vigilância. Seu corpo não nasceu para viver comprimido. Ele nasceu para respirar. Agora, leve a sua atenção para dentro. Sinta o batimento do seu coração. Você não controla ele. E mesmo assim, ele pulsa. Sinta a sua respiração. Você não precisa comandar cada movimento. Ela acontece. A vida acontece dentro de você, sem esforço. Então, repita internamente. Confie no corpo. Confie no corpo. Confie no corpo. Você não precisa prever tudo. Você não precisa antecipar cada risco. Você não precisa estar sempre alerta. A vida sabe respirar por você. A vida sabe digerir por você. A vida sabe regenerar suas células enquanto você dorme. Existe uma inteligência maior operando dentro de você o tempo inteiro. E ela não precisa do seu controle constante. Ela precisa da sua confiança. Permita agora que o corpo encontre seu próprio ritmo. Se algo quiser ajustar, deixe ajustar. Se a respiração quiser mudar, deixe mudar. Se um suspiro vier, permita. Confie. O controle tentava evitar dor, mas a confiança permite viver. E agora você começa a experimentar o que é existir, sem segurar tudo, sem vigiar tudo, sem antecipar tudo, apenas presente, sustentado, flutuando. E nesse estado, o seu inconsciente começa a aprender uma nova forma de segurança. Uma segurança que não vem da tensão, mas da entrega consciente. E essa aprendizagem está acontecendo agora. Permanece nesse estado de leveza e enquanto você respira, perceba que a sua mente está mais aberta, mais receptiva, como terra fértil. E tudo que é repetido aqui é absorvido com profundidade. Respire e ao inspirar, imagina que você puxa para dentro de si
uma nova verdade. Ao expirar, permita que ela se espalhe pelo corpo. Vamos começar. Inspire suavemente. Internamente repita: eu posso confiar. Solte o ar. Eu posso confiar. Mais uma vez. Inspira. Eu posso confiar. Sinta essa frase encontrando espaço dentro do peito. Talvez uma parte ainda estranhe. E está tudo bem. Repita novamente, com calma. Respire. Eu posso confiar. E ao soltar o ar, diga internamente: eu posso relaxar. Sinta o efeito imediato dessas palavras no corpo. Eu posso relaxar. Os ombros entendem, a mandíbula entende, o estômago entende. Eu posso relaxar. Mais uma vez, inspire profundamente. Eu posso relaxar. E ao expirar, repita: eu não preciso segurar tudo. Deixe essa frase descer. Eu não preciso segurar tudo. O mundo não está nas suas mãos. A vida não depende da sua atenção. Eu não preciso segurar tudo. Permita que algo solte agora, mesmo que seja pequeno. Respire novamente e ao soltar o ar, diga: eu permito que a vida coopere comigo. Sinta a diferença. Não é você contra a vida. É você com a vida. Eu permito que a vida coopere comigo. Mais uma vez, eu permito que a vida coopere comigo. Imagine portas se abrindo, caminhos se organizando, pessoas colaborando, circunstâncias se ajustando. Agora, leve a mão ao centro do peito, se quiser, e respire profundamente. Ao soltar o ar, repita: segurança vem de dentro, não do controle externo, não da antecipação constante. Segurança vem de dentro. Mais uma vez, segurança vem de dentro. Sinta essa segurança como uma chama tranquila, estável, silenciosa. Ela não grita, ela não força, ela apenas existe. Agora, vamos integrar todas juntos. Respire e lentamente, no seu ritmo, repita: eu posso confiar. Eu posso relaxar.
Eu não preciso segurar tudo. Eu permito que a vida coopere comigo. Segurança vem de dentro. Mais uma vez, com profundidade. Respire. Eu posso confiar. Eu posso relaxar. Eu não preciso segurar tudo. Eu permito que a vida coopere comigo. Segurança vem de dentro. E perceba que seu corpo começa a memorizar esse estado. Seu sistema nervoso aprende, seu inconsciente registra, e cada vez que você respirar profundamente no futuro, essas crenças podem retornar automaticamente, sem esforço, sem luta, porque agora elas fazem parte de você. Elas estão sendo instaladas, não como frases soltas, mas como uma forma de existir. Respire e permita que essa nova versão sua se organize internamente, silenciosamente, naturalmente, como algo que já era seu, mas estava esperando ser lembrado. Permaneça nesse estado de calma, respirando, presente. Agora, nós vamos criar um ponto de retorno. Um gesto simples, mas profundamente poderoso. Porque o corpo aprende por repetição e também por associação. Lentamente, leve uma das mãos ao centro do peito. Sinta o calor da sua própria palma. Ou, se preferir, una suavemente o polegar e o indicador, formando um pequeno círculo. Escolha o gesto que mais conversa com você e mantenha. Respire profundamente e, enquanto mantém esse gesto, permita que todo o estado que você construiu até aqui esteja presente. A leveza do rio, a ausência da armadura, a confiança no corpo, a segurança interna. Sinta tudo isso ao mesmo tempo e agora diga internamente: toda vez que eu fizer esse gesto, meu corpo lembra que pode confiar. Respire e repita novamente: toda vez que eu fizer esse gesto, meu corpo lembra que pode confiar. E enquanto mantenho o toque, imagine essa sensação se concentrando exatamente nesse ponto, como se o sistema nervoso estivesse gravando um atalho, um caminho rápido de volta à confiança. Mais uma vez, pressione suavemente o gesto escolhido e diga:
internamente. Meu corpo aprende agora que este gesto significa entrega. Meu corpo aprende agora que esse gesto significa entrega. Meu corpo aprende que esse gesto significa segurança. Meu corpo aprende que este gesto significa confiança. Respire fundo e permita que essa associação se fixe. Daqui para frente, sempre que perceber tensão, sempre que sentir necessidade de controlar, sempre que a mente quiser antecipar tudo, basta fazer esse gesto e automaticamente a respiração desacelera, os ombros soltam, a mandíbula relaxa, o coração estabiliza, porque o corpo lembrará. Não é preciso pensar, não é preciso analisar. O corpo lembrará. Fique alguns segundos apenas sentindo, ancorando, gravando, selando internamente essa nova programação. E saiba, você agora possui um ponto de retorno, um gesto simples, um portal discreto, mas poderoso, sempre disponível, sempre acessível, sempre seu. Permaneça nesse estado calmo, estável, conectado com o seu centro. Agora, vamos permitir que essa nova forma de existir avance no tempo. Imagine uma situação real da sua vida. Uma situação onde antes você se sentiria necessidade de controlar. Talvez uma conversa importante, talvez uma decisão profissional, talvez algo financeiro, talvez um relacionamento. Não escolha o mais difícil. Escolha uma que seja possível, próxima, concreta. Veja essa cena se transformando à sua frente. Você está lá, mas algo é diferente agora. Observe seu corpo nessa situação. Os ombros estão relaxados, a respiração mais profunda, a mandíbula está solta, o olhar está presente. Você não está antecipando tudo. Você não está tentando prever cada detalhe. Você está ali, presente, consciente. Respire dentro dessa cena e perceba, mesmo sem controlar tudo, você continua seguro. Mesmo sem vigiar cada detalhe, você continua capaz. Observe como você responde agora. Talvez você escute mais, talvez fale com mais calma, talvez
espere antes de reagir. Talvez permita que o outro também participe da construção. Sinta a diferença. Antes havia tensão, agora a presença. Antes havia esforço, agora a confiança ativa. Leve a mão ao coração ou una os dedos, se quiser. Ative a sua âncora dentro dessa cena futura e perceba como o corpo automaticamente responde. A respiração ajusta, a postura se organiza, o centro está firme e internamente você diz: eu posso confiar, eu não preciso segurar tudo, eu permito que a vida coopere comigo. Observe o resultado dessa nova postura. Talvez a conversa flua melhor, talvez a solução surja com mais naturalidade. Talvez você perceba que controlar não era o que resolvia, era o que tensionava. Veja como você é mais forte quando confia. Repita internamente: veja como eu sou mais forte quando eu confio. Porque força verdadeira não é rigidez, é estabilidade interna, é presença, é eixo. Permaneça alguns instantes nessa versão futura de você, integrando, sentindo, memorizando. O seu inconsciente aprende por experiência imaginada e ele começa a registrar. É seguro agir assim? É possível viver assim? Eu posso existir assim? Respire profundamente e deixe essa imagem se expandir, como se essa nova versão sua já estivesse começando a se manifestar no agora, sem pressa, sem esforço, naturalmente. Porque quando a confiança é instalada por dentro, a realidade começa a responder por fora. Permaneça por mais alguns instantes nesse estado, sentindo o corpo leve, a mente tranquila, o coração estável. Perceba que algo dentro de você se reorganizou. Não houve luta, não houve força, houve apenas entrega consciente. E agora é hora de trazer essa confiança de volta com você, não deixando aqui, mas integrando. Eu vou contar de 1 até 5 e a cada número você começa a retornar, levando consigo tudo o que aprendeu,
tudo o que sentiu, tudo o que instalou. No 1, a consciência começa a subir suavemente. No 2, você percebe novamente o ambiente ao seu redor. No 3, a respiração se torna um pouco mais ativa, mais presente. No 4, pequenas movimentações retornam ao corpo. E no 5, olhos abertos, desperto, centrado, tranquilo. Vamos começar. 1. A energia começa a subir pelas pernas, pelo abdômen, pelo peito, e você retorna mantendo a calma. 2. Perceba o ambiente a seu redor, os sons, a temperatura do ar, o apoio do seu corpo, onde você está. 3. Respire um pouco mais profundamente agora. Sinta o ar entrando com mais vigor. Leve oxigênio para o cérebro. 4. Movimente suavemente os dedos das mãos, depois dos pés. Talvez gire o pescoço devagar. Se espreguice, se o corpo pedir. Reintegre-se com gentileza. 5. Olhos abertos, presente, desperto, calmo, confiante. Observe como você está agora. Perceba o silêncio interno. Perceba a ausência de tensão desnecessária. E lembre-se, sempre que precisar, basta respirar, fazer seu gesto âncora e o corpo lembrará. É seguro confiar. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. A confiança agora faz parte de você e ela pode crescer um pouco mais a cada dia.